Tô voltando pra trás. A rodinha pra trás. Gostoso, né? Eita! Assim, né? Vou pagar essa por isso. Ô, rapaz, essa aí é boa. Misericórdia. Graças a Deus, irmãos. Amém? Como é duro enxergar, viu? Deixa eu achar aqui. O bom é que se aumenta, eita, irmão, fica a joia aqui agora, é? Oh, Jesus. Aí, se Deus quiser, dia 13 agora, era para o final do mês de dezembro, a minha consulta no oftalmo, a cirurgia, adiaram para sexta-feira agora. Vamos ver. Encontrei uma forma boa para poder enxergar. É um notebook que aumenta para chuchu aqui, né? Graças a Deus, né? De novo, graças a paz, amados, amém? Amém! Graças a Deus. Já vi que, já ouvi aí através do pastor Edilson que passaram aí o final de ano bem, né? Graças a Deus. Né? Sentiu o cheiro do churrasco da casa do Léo daqui de baixo, rapaz. Aqui de baixo eu sentia o cheirinho da carne. Mas sabe como é que é, né? Eu que não fosse para casa dos outros para comer carne. Tinha churrasco lá? Ô, Léo. Eu estava esperando lá. Eu, a Vera, o Vinícius, a Dona Bertina, a Dona Maria, a Meg, o gato preto, o gato do Vinícius. Todo mundo esperando o Léo chamar lá e não chamava, rapaz. Mas aí fazer o quê? Fritamos um bifinho lá e ó. Hã? Amém. Amados, hoje é o primeiro domingo, né? Após a passagem de ano, domingo em que nós nos reunimos para louvar, para agradecer o nome do Senhor. 2022 foi embora. Para muitos, graças a Deus, né? Foi-se. E ele foi embora, junto com ele, alegrias, mas também tristezas, dor, que talvez pela distância, talvez por não ter acontecido com pessoas próximas, enfim, não nos atemos, não demos talvez muita atenção, mas que trouxe dor a muita gente. Trouxe dor principalmente para crianças. Eu fiz assim uma pequena retrospectiva de 2022 e eu vi quantas pessoas que aquela guerra da Ucrânia matou. Segundo fontes não oficiais, porque esses dados de morte são protegidos pelos dois lados, tanto pela Rússia quanto pela Ucrânia,
Segundo fontes não oficiais, essa guerra já levou à morte cerca de 240 mil pessoas, sendo que 40 mil foram civis. Pessoas assim como eu e como você. Dessas 40 mil pessoas, 40 mil civis, desses 200 mil militares, quantas crianças, principalmente na Ucrânia, estão órfãos. Cerca de 2.000 crianças morreram nessa guerra. Aqui no Brasil, a quantidade de crianças estupradas por quem deveriam protegê-las no nosso país é enorme. E o difícil é que muitas vezes essas crianças estupradas por quem deveriam protegê-las ocorre com a conivência de familiares. A fome no nosso país atinge, segundo fontes oficiais, mais de 30 milhões de pessoas. E dentre esses 30 milhões de pessoas, grande parte é crianças. Surtos de sarampo, hepatite, possibilidade de retorno de poliomielite, ainda que na surdina, mas o aumento de casos da varíola do macaco são preocupantes. O IDEB, Saresp também, né? É isso que, né? Revela a queda no aprendizado durante esse ano e durante os anos de pandemia. A violência armada nas escolas, o racismo, o bullying, preocupam pais, autoridades, educadores. A Covid, ela está por aí. Novas variantes são descobertas. E o difícil é que a Covid agora está matando crianças. Os níveis de violência têm aumentado dia após dia. Todos nós conhecemos alguém que já passou por algum tipo de violência. Todos nós conhecemos alguém que já foi assaltado. Todos nós conhecemos alguém, a Bruna, recentemente, da Van, passou por um assalto daqueles que... assalto da gangue da pedrada. Todos nós conhecemos quem já passou por isso. Quanto à igreja, missionários ao redor do mundo têm sofrido toda sorte de violências e torturas. Tenho acompanhado semanalmente a situação dos missionários pelo mundo e eu posso te dizer que a situação é caótica. Os poucos missionários que são enviados, sustentados pelas igrejas, estão sendo perseguidos e, por que não, torturados. Países, outrora berço do Evangelho, a Inglaterra, berço do protestantismo, tem se tornado agora berço do islamismo, do paganismo. Igrejas estão sendo fechadas mundo afora. O esfriamento espiritual tem invadido o mundo de forma assustadora e
e está chegando ao nosso país. Hoje temos visto os jovens, os adolescentes fugindo das igrejas. Temos visto a igreja sendo transformada em tudo, menos igreja. A verdadeira palavra, em muitas igrejas, não é pregada, não é ensinada. Enfim, os últimos anos têm sido difíceis para o Brasil, para o mundo. E foi agravado mais ainda por esse período de pandemia. Hoje, o nosso Brasil passou por momentos difíceis. Brasília, Congresso foi destruído, Supremo Tribunal destruído, Planalto destruído. O mundo está passando por dificuldades, por lutas. E o pior, diante de tudo isso, diante desse pequeno relatório, eu digo pequeno porque se nós fôssemos aqui destacar a situação do mundo, da igreja evangélica atual, encravada nesse mundo tenebroso, eu creio que nós não terminaríamos hoje. Tamanhas tragédias. O homem, ele tem destruído a beleza da criação, destacada pelo Senhor ali em Gênesis. E a destruição daquilo que o Senhor criou ali em Gênesis é tamanha, que nesses últimos dias nós vimos aí as temperaturas baixas nos Estados Unidos, parte da Europa, tempestades como nunca antes, ou melhor, como há anos não se via, nos Estados Unidos, Japão, Ásia. Esses dias, hoje tiramos a blusa, mas ontem estávamos de blusa, sexta-feira estávamos de blusa. Há quanto tempo em janeiro, dizem os homens aí da temperatura, do tempo, da previsão do tempo, que não existia um janeiro há mais de 12 anos tão frio como esse. Eu já me molhei muito em janeiro, mas blusa, faz muito tempo que eu não ponho. Aí eu me pergunto qual a posição da igreja diante de tudo isso que está acontecendo ao nosso redor. E eu lembro que igreja somos nós, igreja é eu e você. Portanto, eu posso fazer a pergunta de uma forma mais direta: qual a nossa posição diante de tudo isso? Eu não falo só nossa, eu falo da igreja de uma forma geral. O que nós, como igreja, como corpo de Cristo, nós temos feito? Amados, eu estou dizendo tudo isso porque você não tem ideia o quanto tudo isso me incomoda. É difícil olhar, ouvir sobre tudo isso e saber que a igreja, através da oração, através da intercessão, que pode atravessar qualquer fronteira, que pode chegar a qualquer lugar do nosso Brasil e do mundo, poderia estar fazendo.
Eu me lembro, eu creio que talvez muito pouco de vocês irão lembrar, mas há muito tempo atrás, um senhor chamado Horst Zimmermann, ele era membro do Comitê Central da Alemanha Oriental, a RDA. Já disse uma vez que eu gosto muito de Segunda Guerra Mundial, já li muito. Esse homem, certa vez ele, no seu leito de morte, ele fez a seguinte declaração. Ele ali no seu leito de morte, ele declara: olha, nós estávamos preparados para tudo. Ele, um membro do Comitê Central da Alemanha Comunista, da Alemanha Oriental, no seu leito de morte, ele declara: olha, nós estávamos preparados para tudo, mas não estávamos preparados para as velas e para a oração. Ele estava se referindo à derrubada do muro de Berlim, que aconteceu no dia 9 de novembro de 1989. Talvez você não saiba o que isso significou para o mundo. A queda do muro de Berlim. O muro que separava a Alemanha comunista, a Alemanha Oriental, da Alemanha Ocidental. Cerca de 140 pessoas morreram ao tentar atravessar da Alemanha comunista para a Alemanha Ocidental. E esse muro, que este homem disse que estavam preparados, a Alemanha Oriental estava preparado para tudo, mas não estava preparado para as velas e orações. E eu me lembro que reuniões de orações nas igrejas do mundo todo foram decisivas para a mobilização popular que derrubou aquela estrutura de concreto que separava o mundo. E eu me lembro que por muitas vezes a primeira igreja batista de Santo André, na qual congregávamos, dobrava o joelho no chão e nós ali intercedíamos para a queda daquele muro, aquele muro que separava as duas Alemanhas. Foram 28 anos de batalha de oração. Há 28 anos que as igrejas oraram para a queda daquele muro. Mas a vitória veio. Veio porque a igreja se uniu. Veio porque a igreja resolveu orar, interceder por um propósito. E quando a igreja, eu e você resolvemos, as portas do inferno não prevalecem. Quando a igreja, ela resolve, porta nenhuma do inferno prevalece contra a igreja. E é interessante, slide 1. Lá em Lucas, capítulo 19, versículo 8. Eu creio que todos nós conhecemos a história desse homenzinho, Zaqueu. Lá em Lucas 19, 8, veja bem. Ele diz assim: Senhor, olha, eu resolvo dar aos pobres a metade
alguém, eu restituo 4 vezes mais. Estamos no início de 2023. E é interessante como a mudança de um dia, ela produz em nós sentimentos diversos. É como se essa mudança do dia, da noite, ela invade o nosso coração e traz uma vontade de mudanças impressionantes. Mas eu entendo que, para que haja mudanças, é oportuno nós fazermos uma avaliação do que realizamos no ano que ficou para trás. E um planejamento daquilo que desejamos fazer no ano que está se iniciando. Amados, essa avaliação é uma avaliação muito importante para a nossa vida, já que a nossa vida é feita de decisões. Sim, a vida ela é feita de decisões. É nessa tomada de decisões que nós planejamos os nossos passos. 2023 eu pretendo comprar um carrinho. Para você comprar um carrinho, você precisa planejar para ver se dá para comprar à vista ou se você vai comprar parcelado. E se você for comprar parcelado, será que cabe no orçamento? 2023, eu pretendo fazer uma reforma lá em casa. Precisamos planejar para ver se isso vai caber no orçamento. 2023 eu vou parar de beber e de fumar. Vai? Então você precisa de oração. Precisa de um esforço aqui. E uma decisão, um passo. Eu vou parar. E você só vai parar através de oração, de esforço e da sua decisão. Eu vou mudar minha vida com Deus. Eu decidi que em 2023 eu vou mudar minha vida com Deus. Vai? Glória a Deus! Mas para mudar a vida com Deus, é preciso de oração, de leitura, de meditação diária na palavra. Em 2023 eu quero ter uma vida de oração. Amém? Mas preciso orar. Esse ano eu quero aprender mais a palavra. Não é só a vontade de aprender a palavra. Tem que ler, tem que estudar para aprender. O que nós precisamos compreender, o que nós precisamos entender, é que nós não somos o que nós sentimos. Tem muita gente que é o que ele sente. Não, está errado. Eu estou sentindo que... Está sentindo o quê? Nós não somos o que nós sentimos. E muito menos o que nós falamos. Tem muita gente que fala e fala. Nós somos o que fazemos. Nós somos aquilo que nós fazemos. Eu resolvo. Nós somos o que fazemos. Na vida, nós precisamos fazer escolhas. Agora, muito cuidado. Muito cuidado, porque alguns fazem más escolhas. E quando nós fazemos más escolhas, nós vamos escolher o quê? Resultados nefastos, péssimos, desfavoráveis. Vamos escolher resultados perversos, tóxicos, prejudiciais.
prejudiciais, perniciosos, nocivos, maus. Essas escolhas insensatas que fizemos. Outros, slide 2, escolhem, fazem escolhas boas e colhem frutos benditos, frutos felizes, frutos afortunados, abençoados, sábios. O Salmo 126:6 diz assim: aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos, os seus feixes. Isso daí é a lei da semeadura. O que plantamos, colhemos. E vai ser assim em 2023. O que você plantou em 2022, meu irmão? Pensa aí o que você plantou. Agora pensa o que você colheu em 2022. O texto que nós lemos no slide 1 mostra a decisão de Zaqueu. Volta ao slide 1. Senhor, eu resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E se em alguma coisa eu tenho defraudado alguém, eu restituo 4 vezes mais. Nesse texto aí, mostra a decisão de Zaqueu. Presta atenção. Zaqueu, ele era um homem radicado ali na cidade mais antiga do mundo, a cidade de Jericó. Ele não era natural daquela cidade. Ele teve aquela cidade como uma cidade em que ele resolveu morar. Segundo aí o historiador Flávio José, Jericó, ela possuía aí um importante polo de produção de palmeiras. Não é nós aqui não, é palmeiras. E ela possuía também bosques de bálsamo, né? O unguento, a essência derivado do bálsamo de Jericó era muito desejada naquela época. E tudo isso significa que aquela área era uma fonte de impostos muito significativa. Jericó era uma das 3 principais cidades coletoras de impostos ali da Palestina. Zaqueu, o que ele era? Ele era um dos principais responsáveis por essa arrecadação. E ele, Zaqueu, ele liderava um grupo ali de coletores de impostos. Ele era o chefe dos publicanos. Essa designação, essa tradução do grego aí, artiletones, ela indica que ele era um subcontratante de outros coletores. Portanto, Zaqueu, ele tinha sob a supervisão dele aí, alguns coletores de impostos responsáveis por arrecadar impostos para o governo romano. Isso significa que Zaqueu, ele era um homem importante. Ele era uma pessoa proeminente ali na sua região, ali naquele local. Por isso, o texto bíblico, ele completa a informação, slide 3, de que ele era um homem rico. E eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este o chefe dos publicanos. E ele era rico. Ele era um cara rico. Agora, como cobrador de impostos, o que ele fazia? Amados, como
de uma genuína conversão, duas atitudes foram tomadas. Zaqueu, ele restituiu e ele teve generosidade. Quando Jesus entrou no coração daquele homem, a Bíblia relata e nós lemos que ele restituiu quadruplicamente o que ele ajuntara de forma desonesta. Ele resolveu repartir de forma generosa metade da sua fortuna. E eu entendo que nada melhor que o início de um novo ano, para nós também, é tomarmos decisões em nossa vida. É o início de um ano. Precisamos tomar também decisões. Eu resolvo. Assim como Zaqueu, nós também precisamos resolver aí algumas coisas na nossa vida. Hoje, eu e você, nós também precisamos resolver alguma coisa. E o que nós vamos resolver? Não podemos esquecer do Salmo 126. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando. Aquele que semeia, que leva a preciosa semente, andando, chorando, plantando, voltará, sem dúvida, com alegria, trazendo consigo os seus molhos, os seus feixes, a produção. Não podemos, eu e você, nós precisamos também resolver algumas coisas, mas nós precisamos sempre nos lembrar do Salmo 126, da lei da semeadura. O que nós plantarmos, nós colheremos, assim será em 2023. Se plantarmos coisas ruins, o que vai acontecer? Vamos colher coisa ruim. Se plantarmos coisas boas, vamos colher coisas boas. Enfim, nós precisamos também resolver algumas coisas. E o que vamos resolver? O que vamos plantar? Qual vai ser o nosso balanço ao final de 2023? Esse 2023, o primeiro passo que nós temos que dar, que nós temos que confirmar como cristãos, eu resolvo buscar primeiro o reino de Deus. Esse tem que ser o primeiro passo do cristão. Nós temos que renovar esse desejo no coração. A palavra do Senhor diz em Mateus 6,33: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Ali estava quem? Ali estava Jesus e os seus discípulos. Eles estavam ali na segunda parte ali do Sermão da Montanha. E aqueles discípulos estavam preocupados com o dia de amanhã. Aqueles homens estavam ali preocupados com o que viria a acontecer. Aqueles homens estavam preocupados com o que iam vestir, com o que iam comer. Aí Jesus diz: olha, meu, parem com isso. Busquem primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas nos serão acrescentadas. Slide 4. Está aí, meu. É isso que tem que ser feito. Slide 5. Respondeu Jesus: outra coisa que temos que fazer. Ame o Senhor, a seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento, e o segundo é semelhante a ele: ame o seu próximo como a si mesmo. Mateus 22, 37 a 39. Eu resolvo, devemos amar a Deus de todo o nosso coração e ao nosso próximo como a nós mesmos. Devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Devemos
coisa boa, fora do foco, pode nos levar à ruína. Precisamos também compreender que as dádivas de Deus, aquilo que Deus nos dá, não pode ocupar o lugar de Deus em nossa vida. Presta atenção, amados. Quando nós substituímos Deus pelas dádivas de Deus, quando nós substituímos o Criador Deus pela criatura homem, quando nós nos deleitamos mais com as bênçãos de Deus do que com o abençoador, entenda que nós estamos em franco declínio espiritual e precisamos realinhar a nossa vida. É aí que nós precisamos voltar e buscar as primeiras coisas primeiro, ou seja, Deus e seu reino. É hora de olhar para trás e falar: opa, alguma coisa está errada na minha vida. Peraí, eu preciso buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, porque as outras coisas vão ser acrescentadas. Eu não posso colocar as coisas na frente de Deus. Eu não posso colocar pessoas na frente de Deus. Que isso? Para, chega, opa! Slide 6. Em segundo lugar, presta atenção, querido. Eu resolvo investir mais em minha família. Cara, nesse 2023, invista na sua família. Em 1 Timóteo 5,8, o apóstolo Paulo fala assim, na carta que ele escreve a Timóteo: olha, Timóteo, mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, olha o que ele diz: mas se alguém não cuida dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé. Olha, e é pior do que o infiel. Olha a importância da família para o Senhor. Às vezes nós achamos que a família não é importante. Olha a importância. Precisamos entender que a nossa casa, ela precisa ser um lugar onde Jesus seja acolhido com alegria. Precisa ser um lugar onde a salvação seja celebrada com entusiasmo. Dentro de casa a salvação está lá. Somos salvos, vamos para o céu. Nossa casa, ela tem que ser um lugar onde a justiça é praticada com constância. Ela tem que ser um lugar onde a justiça seja praticada com constância. Mas o que é isso, pastor? É um lugar onde tem verdade. É um lugar onde não dá-se lugar para mentira. É um lugar onde que existe o diálogo. É um lugar onde não há espaço para vaidades. Esse é o nosso lar. É um lugar onde não há espaço para o egoísmo. Não pode ser um lugar onde haja espaço para o egocentrismo. Eu sou o cara. O bife maior é meu. Para com isso.
maior por aí. O lar é um lugar onde não pode ter partidarismo. Você sabe o que é partidarismo? É minha mãe! É meu pai! É minha mãe! Para com isso. O lar tem que ser um lugar onde o respeito impera. Onde tem que ter respeito um pelo outro. Marido pela esposa, esposa pelo marido, casal pelos filhos. Poxa vida, é difícil isso. A nossa casa, ela precisa ser um lugar onde a generosidade seja praticada com prazer. Zaqueu repartiu a sua fortuna. Cara, marido, que misericórdia, cara. Misericórdia. O cara não tira a mão do bolso, cara. O cara chega em casa, meu. A mulher, olha, a carteira dele, a mulher nunca viu. Não sabe nem a cor da carteira. E vou dizer outra coisa, tem mulher que é assim também. Cara, ambos têm que saber saldo de banco, poderite, tem que ser conhecimento de ambos. Quanto ganha? Quanto tem? Quanto pode gastar? A generosidade tem que ser praticada. Zaqueu repartiu a sua fortuna. A nossa família, ela deve ser alvo dos nossos mais elevados afetos e dos nossos maiores investimentos, meu querido. Beija tua mulher, irmã, beija o teu esposo, abrace os seus filhos, é lá dentro que essas coisas têm que ter. Investir na família, semear um campo fértil que vai trazer uma colheita farta. Slide 7. Precisamos tomar decisões. Zaqueu resolveu. Nós precisamos resolver também. Em terceiro lugar, como cristãos, eu resolvo cultivar uma vida de devocional mais abundante. Slide 7. Em 2 Reis, capítulo 20, versículo 5, o Senhor diz assim: volta lá e dize a Ezequias, chefe do meu povo, assim diz o Senhor Deus de teu pai Davi, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Meu querido, como é que Deus vai ouvir a tua oração? Como é que Deus vai ver as tuas lágrimas se não há um devocional eficiente? Como é que Deus vai saber o que você precisa das suas necessidades se não há um devocional eficiente? Como é que Deus vai saber? Se você não faz um devocional, se não há uma busca, se não há lágrimas. Ai, pastor, o tempo está tão difícil, cara. Eu sei que a correria da vida não está fácil. Eu também sofro com essa bendita correria. Mas com isso, se nós darmos lugar para a correria, nós somos privados da melhor parte. Não tem slide. Vocês lembram de Lucas 10:42? Lucas 10:42 conta a história de que Jesus quando andava, eu sempre conto essa história, Jesus quando andava, vocês já viram, né? Ele não andava só, ele mais um ou dois, né?
Meu, quando Jesus andava era multidão. O que tinha de discípulo ali era no mínimo 12. No mínimo. Né? E quando Jesus andava era aquele monte de discípulo atrás dele. Olha, eu vou falar uma coisa. Se Jesus chegasse com os seus discípulos e falasse assim para você assim: olha, eu vou posar na sua casa. Meu querido, o negócio é feio. Se ele chegasse lá, somente eu vou dar uma passadinha na sua casa e vou posar. Irmã, se prepara, viu? Porque o que vai de gente. Imagina. Jesus olha assim para Marta e Maria e fala assim: ó, eu vou posar aí na sua casa. Meu, Marta endoida. Quando ele fala isso, Marta sai correndo. Meu Deus, quanta gente! E corre lá. Por quê? Ela tem que preparar a pousada, ela tem que fazer comida, é um monte de gente. E ela vai lá, olha quanto tem de arroz. Meu Deus, eu preciso buscar mais arroz lá na venda lá. E corre para lá, e corre para lá. E faz arroz e pega pão. Porque a quantidade de gente é grande. E ela corre para lá e para cá, e para lá e para cá. E onde anda Maria? Onde é que estava Maria? Aos pés do Senhor. Maria, a Bíblia fala que Maria estava aquedada aos pés do Senhor. Você sabe o que é aquedada? Ela estava atirada. Ela estava jogada ali nos pés do Senhor, escutando os ensinamentos. Ela estava ali atirada, deitada, jogada no chão, ali absorvendo. Ah, Marta não aguentou. Marta, ó, Senhor, assim não dá. Jesus, não está certo isso. Eu estou aqui preparando tudo aqui, mas, poxa vida, Maria está aí, e aí como é que fica isso? Aí Jesus olha para ela com todo o amor do Senhor, ele olha: Marta, Marta, estás ansiosa e te ocupas com muita coisa. Entretanto, poucas são necessárias. Calma, Marta, não precisa ficar correndo para lá e para cá. Eu sei que a vida está agitada. E o Senhor está nos dizendo hoje: meu, calma, não te ocupe com muitas coisas. Poucas coisas são necessárias. Ou antes, uma só. Ele diz para ela: Maria escolheu a boa parte, que não lhe será tirada. Quando nós escolhemos correr para lá e para cá, quando nós escolhemos outras coisas, nós somos privados da boa parte. Amados, deleitamos-nos no Senhor através da oração. Nós saboreamos os manjares do Senhor através da meditação da sua palavra. Essas duas coisas constituem o alicerce para uma vida cristã abundante. O que eu te desafio é resolver estudar a Bíblia com mais consistência, a orar com mais fervor, a restabelecer a prática do culto pessoal. É aquele tempo em que você tira para você, para falar com Deus, para estudar a palavra, para orar, para chorar. Para o Senhor ouvir a tua oração, para o Senhor ver as tuas lágrimas. Não permita que nenhuma outra agenda te prive desse privilégio. Slide 8, último tópico. Em quarto lugar, eu resolvo ser uma bênção na minha igreja. Em Gênesis capítulo 12, versículo 2, o Senhor diz assim: se tu uma bênção, resolva em 2023 ser uma bênção.
resolva em 2023 ser uma peça. Amados, floresça onde você está plantado. Floresça. Aqui é o lugar de você colocar seus dons, seus talentos a serviço de Deus e do próximo. Aqui é o lugar de você ser um ministro da reconciliação. Aqui é o lugar de você ser um pacificador. Aqui é o lugar de você investir na vida das pessoas que chegam, para que elas sejam integradas, para que elas possam crescer no conhecimento e na graça de Cristo. Aqui é o lugar de você consolar, de você encorajar, de você fortalecer seus irmãos na fé. Aqui é o lugar de nos alegrarmos com os que se alegram e chorarmos com os que choram. Aqui é o lugar de você ser um abençoador. E nunca se esqueça, estamos aprendendo juntos. Ninguém aqui é perfeito. Erramos, e como erramos. Mas nós estamos sempre prontos a recomeçar em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então aí. Pastor, e o resto? E o emprego, e a escola, e os sonhos? E o casamento, e o namorado? Amados, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Ame o seu próximo como a si mesmo. Busque o reino de Deus e a sua justiça. E o que vai acontecer? As demais coisas não serão acrescentadas. Não tenha pressa. O Senhor, Ele vai ajeitando as coisas. Ele vai ajeitando as coisas. Amém? Amém. Baixa a sua cabeça, vamos orar. Oh Jesus, mais um ano, Senhor. Mais um ano. Eu resolvo, Pai. Eu resolvo. Eu resolvo te buscar mais e mais, Senhor. Nesse mundo tenebroso, quantas coisas têm acontecido, Pai. Quantas pessoas nesse mundo carecem da nossa oração. Quantas pessoas oprimidas mundo afora. Quantas crianças nesse momento sofrendo. Crianças sem pais, sem mães. Quantas crianças sem ter o que comer. Quantas pessoas, quantas crianças nos leitos de hospitais. Quantas crianças perambulando por essas ruas, Pai. E muitas vezes nós nem nos atentamos para isso. Senhor, que nós
possamos buscar mais e mais ao Senhor. E o Senhor revelar ao nosso coração a necessidade que nós temos de intercessão, de buscar mais e mais o Senhor, de clamarmos mais e mais o Senhor, para que o Senhor nos ouça. Deus Santo, Deus querido, nós te damos graças, porque nós servimos um Deus vivo, um Deus que nos ouve. E a tua igreja agora te clama, ora e intercede, ó Deus, por tudo isso que falamos aqui. Intercede por este mundo tenebroso, por esses missionários que estão no campo, por essas crianças, pela nossa vida, para que tomemos decisões, para que resolvamos. Obrigado, Pai. Obrigado pela Tua palavra, Pai, que nos desafia dia após dia, que nos cutuca. Obrigado, Pai. Te damos graças por tudo, pela Tua igreja. Nós te louvamos, Pai, e te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito aqui. Obrigado. Dá-nos um 2023 cheio da Tua graça, que possamos falar do Teu amor, que possamos em 2023 povoarmos os céus. E eu sei, é isso que o Senhor quer de nós. Obrigado, Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Amém, querido? Aí o desafio para gente. Aí o desafio. Resolva. Tira para mim, vai. Não é nada daquilo que a gente não saiba, mas muitas vezes é bom nós ouvirmos novamente tudo isso. Eu entendo que preparar uma mensagem para a minha vida foi muito bom. Rever e ouvir tudo isso novamente. Que Deus tenha falado contigo, como falou comigo. Amém? Pastor Edilson. Não vamos fazer hoje, tá? Tá bom. Amém, igreja? Amém. Amém. Palavra abençoada. Abençoada. Que você saia daqui dessa noite já meditando, pensando o que eu tenho que resolver em 2023. Né? É um desafio. Mas não só pensar, mas agir. Como o pastor Márcio falou, não só de palavras, tem que ter ação, atitude. Então carregue no teu coração o que é que eu tenho que resolver em 2023. Procure resolver. Mesmo que seja difícil, peça força a Deus. Porque Ele está com seus ouvidos atentos e a sua mão não está encolhida para que possa ajudar. Você crê nisso? Amém. Amém. E o nosso Deus é um Deus que revela, né? Eu não vou falar a questão do bife. Você sabia, Márcio? Não? Deus revela, viu, gente? Quase saiu morte, porque um pegou um bife maior que o outro. É brincadeira, gente. Vamos colocar em pé. Eu quero já adiantar. Sem ser nesse sábado, no outro sábado, nós vamos ter uma reunião com os adolescentes ou adolescentes e jovens? Jovens e adolescentes, né?
Tá bom? Às 19 horas, sem ser esse sábado, no próximo sábado. Então, os jovens que estão aqui já começam a se preparar, já vai avisando, lembrando os outros também. Tragam também amigos, né? Tragam os amigos, amigas, para a gente fazer uma reunião legal aqui, um bate-papo. Tá bom? Ceia do Recreio. E ceia também no domingo, próximo domingo, ceia do Senhor. Feche teus olhos. Obrigado, Pai. Louvamos o teu santo e poderoso nome. Obrigado, Deus, por essa instrução, esse aconselhamento, esse desafio para 2023 em nossas vidas, Pai. Que nós possamos resolver aquilo que não conseguimos resolver em 2022. Mas nos dê força, Pai, discernimento e sabedoria para que possamos resolver no teu tempo, na tua graça e no teu amor, aquilo que necessitamos, Pai, para o nosso bem melhor. Agora, Senhor, leva-nos em paz, debaixo da tua graça, do teu grande amor, do teu infinito amor para os nossos lares. Que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a consolação, a plenitude do Espírito Santo, que seja com todo o seu povo, não só agora, mas para tudo sempre, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.